Olá para você sintonizado aqui na TV Assembleia. Seja muito bem-vindo. 2014 completam-se 20 anos da morte do piloto Ayrton Senna. 2014 completam-se 20 anos da conquista do tetracampeonato mundial pela seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos. 2014, 20 anos do Plano Real. Esse é o tema do programa Opinião de hoje. Para debater esse tema super importante, os 20 anos do Plano Real no Brasil, nossos convidados são o economista Bruno Fleury. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite. Temos também com a gente o deputado estadual Álvaro Guimarães, do PR, que faz parte da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aqui da Casa. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você. E também temos a presença do economista Sebastião Ribeiro, nosso convidado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deputado, nesses 20 anos de Plano Real, qual foi a influência dessa situação econômica no campo político? Melhorou bastante, né? É claro que nós estávamos em um momento que estava sem rumo, é um barco à deriva. Mas aconteceu praticamente um milagre naquela época, uma coragem enorme do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que teve a coragem de mudar tudo, criando o Plano Real. Na época, a gente não tinha como se projetar a sua vida para amanhã, não digo para o ano que vem, daí mais 1, 2, 3 anos. Você chegava no supermercado cedo, era um preço a mercadoria. À tarde já tinha outro preço. A maquininha já tinha passado lá. A maquininha né? já tinha remarcado. Então as coisas melhoraram muito de lá para cá. Foram 20 anos que nós podemos dizer de sucesso. É claro que nós tivemos alguns momentos nesses 20 anos melhor do que hoje, né? Hoje nós já temos aí uma ameaça de inflação. Mas em relação a 40% que nós tínhamos na época do plano Real, quando o presidente da República decidiu criar o Plano Real, isso desapareceu. Eu acho que aí deu mais condição para que o brasileiro pudesse projetar a sua vida econômica. Melhorou bastante de lá para cá. Bruno Fleury, o Plano Real é duradouro? A questão eu acho que a gente tem que dividir essa discussão aqui no que se refere à questão da teoria econômica. Um plano desse para se sustentar, primeiro uma coisa extremamente importante que ocorreu foi o resgate da credibilidade da moeda como instrumento de meio de pagamento. Que não tinha, né? Nós passamos por várias moedas durante uma sequência de governos, de Sarney ao governo Collor, e as moedas foram sendo substituídas, foram se cortando 3 zeros da moeda e tal, e a moeda não conseguia servir ao papel dela, né, como reserva de valor e como meio de pagamento. Tá? Porque a inflação sem controle, a moeda é uma mercadoria como outra qualquer, se desvalorizava de forma bastante acelerada, e isso, para a economia, é uma situação extremamente ruim do ponto de vista de você fazer com que esse instrumento, esse meio de pagamento, possa servir para fomentar o desenvolvimento econômico. Então, essa decisão de adotar um mecanismo que foi através daquela famosa URV, né, Unidade de Reserva de Valor, fazer aquela transição para uma nova moeda de uma forma bastante criativa, baseada no plano de contenção de inflação lá de Israel, onde o Gustavo Franco e a percharia daquela turma toda foi se espelhar, ela trouxe para o país uma situação nova, onde as pessoas passaram a ter noção de quanto vale o seu dinheiro, que até então não se tinha isso. Né? As pessoas não tinham nenhum, como o deputado disse, não podia fazer nenhum planejamento, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, as pessoas e as empresas administravam o seu orçamento de uma forma bastante empírica, porque a moeda não tinha ela não cumpria as 3 funções básicas dela.
Então, esta decisão foi bastante importante. Mas o mais importante da decisão tomada pelo governo de então, pelo presidente Itamar Franco, executada pela equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Essa decisão, ela só deu certo porque foram acompanhadas de uma série de outras medidas, no que se refere a ajuste fiscal, a política cambial, a política de juros. Tudo isso foi criando um ambiente macroeconômico favorável ao controle da inflação. Vamos ouvir. Se isso não fosse tudo, se isso não tivesse bem costurado e bem amarrado, ele provavelmente seria mais um daqueles planos que foram feitos e que deram com os burros na água e que alguns dizem, inclusive, que o primeiro plano, por exemplo, foi o maior estelionato eleitoral que nós tivemos, né, que foi do governo. Plano Cruzado em 86. Sarney, do Plano Cruzado mesmo, em 86. Né? Foi um plano sem amarração devida. Vamos ouvir, então, o economista Sebastião Ribeiro, saber dele. Todo plano econômico costuma ter bônus, mas costuma também ter seus ônus. O senhor apontaria um ônus do Plano Real? Olha, sim, e é verdade, né? Você nunca mexe na estrutura da economia sem causar algum desequilíbrio por um lado ou por outro, né? Uma das questões que nós colocamos é que a ideia de colocar uma paridade entre o real e o dólar, isso trouxe um custo grande para a economia naquele primeiro momento. Nós tivemos uma valorização muito grande, né, dos nossos produtos em relação ao mercado internacional, e isso provocou alguns problemas que, ao longo do tempo, né, houve tentativas de serem corrigidos, porém, ficou muito aquém ainda do ideal. A outra questão é nas questões relacionadas ao social, né? O foco na inflação, ele passou a ser uma necessidade e isso naturalmente foi reduzindo, né? O próprio Estado reduziu os seus investimentos e uma série de elementos aí que são importantes para a questão do desenvolvimento, e o foco do plano era muito a questão econômica em si, a inflação era o principal objetivo, e isso, ao longo do tempo, trouxe danos, né? E não houve as medidas corretivas necessárias para fazer com que isso, né, fosse compensado, né? E aí nós tivemos, né, vários problemas, a questão dos salários, no primeiro momento teve uma valorização, mas depois ele foi sendo corroído até mesmo ao longo do tempo, e isso era um dos motivos inicialmente que se desconfiava do Plano Real. Porque todos os outros anteriores, no primeiro momento você fazia um boom na economia, você provocava um choque e depois eles viravam água, né? E na verdade houve algumas dificuldades, mas eu entendo, né, que houve muito mais acerto do que erros. Pegando esse... Só fazer uma parte dessa questão por aí, favor. porque eu acho que a gente precisa fazer algumas... queria discordar em alguns pontos aí. Eu acho que o maior ganho que a população brasileira teve foi exatamente com o controle da inflação. Não existe trabalhador nenhum que consiga ter, naquela época, conseguisse ter ganho real de salário em função dos índices, da hiperinflação que nós tínhamos no país. Não era possível fazer nenhuma negociação salarial digna do nome com qualquer acordo coletivo que pudesse dar ao trabalhador condições dele ter um ganho real que subsistisse até a próxima negociação no ano seguinte, no próximo dissídio. Por quê? Porque a inflação era tal que quando ele negociava um acordo, nós chegamos a um ponto em que os reajustes salariais eram mensais, automáticos, porque só assim você conseguia resolver o problema de tentar dar uma certa reposição à condição de compra do trabalhador. Mesmo assim, você dava reposição salarial hoje, como você tinha inflação de até 40% ao mês, você dava reposição hoje, no dia seguinte, ele já tinha perda de mais de 4% a 5% do salário dele, que ele tinha recebido no dia anterior. Em apenas 24 horas, né? Então, o maior ganho que a sociedade teve, e que agora está fazendo água, não digo assim com tanta verve, mas que o governo não está conseguindo manter dentro da sua... nem no teto da meta, não é, o teto da meta é o limite. Nós temos que ficar aqui na média. O teto da meta é assim, é chegar lá e bater lá e dizer assim, olha, eu estou aqui na beirada, mas estou quase afundando, mas ainda estou na beirada.
Então tem que trazer para cá. Mas, de qualquer maneira, a população hoje se acostumou a conviver com ganhos reais de renda, ter ganho real, reposição salarial em função da inflação e mais um ganho real, ou seja, ele aumenta o seu poder aquisitivo. E isso foi uma sucessão de situações ou de decisões tomadas por todos os governos de lá para cá, né? Do governo Fernando Henrique e do governo Lula. A primeira decisão de controlar a inflação e fazer o acerto das contas do poder público é que deram condição para que as decisões de aumentar a condição de vida ou distribuir a renda das pessoas pudessem ser feitas. Fazer distribuição de renda com aumento real do salário mínimo, que eu acho que o salário mínimo é mais importante, esse aumento real do salário mínimo, do que o próprio Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo é que realmente distribui renda. Bolsa Família é uma medida compensatória para pessoas em situação de risco. Então, poder dar aumento real no salário mínimo só foi possível se as contas do Estado estivessem equilibradas, se tivesse sido feito o ajuste fiscal cá atrás e se a inflação tivesse sob controle. Então, crescimento econômico pequeno que nós estamos tendo ainda não é o necessário, né? Nós tivemos uma média de crescimento de 2,5% no período de Fernando Henrique, de 4% no período do governo Lula e de 2% a média está sendo no governo Dilma. É muito pouco. Pouquíssimo. Pouco. Né? Nós precisamos crescer 7% ao ano só para absorver os jovens que chegam no mercado de trabalho hoje, deputado. Só para absorver. Eu não estou falando do pessoal que está desempregado, estou falando dos que chegam no mercado. E nós estamos crescendo 2%. Então, estamos com déficit de 5%. Vamos Na verdade, e aí vai na questão do Bruno, desemprego. Só para fechar. O desemprego hoje é baixo, ele não reflete o número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. É um artifício numérico. Ou seja, as pessoas desistem de procurar emprego porque não acham. Quando a pessoa desiste, isso é uma técnica de cálculo, e aí tem todo um mecanismo de você levantar isso. A pessoa desiste. Chama desalento. A pessoa desistiu de procurar emprego. Então, se você for somar as pessoas que procuram emprego e que está essa taxa de 6 e pouco de desemprego hoje no Brasil, mais as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que desistiram, essa taxa no Brasil hoje chega a 12%. Dobra, né? Dobra. Então, nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Mas muita coisa boa efetivamente aconteceu. Na verdade, o objetivo de aumentar os índices de crescimento do país é natural, né? O que nós precisamos de analisar são as condições para isso. E aí você tem que discutir o Brasil não como uma ilha, mas um país num contexto internacional. E hoje o papel do Brasil no contexto internacional, ele é muito mais importante, muito mais relevante do que na época de implantação do Plano Real. Nós sabemos disso, né? Existia toda uma desconfiança do mercado internacional em relação à economia do Brasil, inclusive em relação ao próprio Plano Real inicialmente. Essa desconfiança está voltando. Essa desconfiança, na verdade, ela não está voltando. Nós vivemos hoje uma crise internacional. Em 2008 nós passamos o mundo inteiro viu, né, a sua economia sendo reduzida os índices de crescimento e, na verdade, no Brasil, o que se aconteceu foi completamente diferente, né? Então, nós somos a economia que estamos referência, onde o governo promoveu o crescimento do consumo, incentivou o crescimento do consumo, a geração de emprego, nunca tivemos índices tão importantes, tão consideráveis na questão da geração de emprego, o consumo no Brasil aumentou consideravelmente, né? E nós tivemos as condições de suportar uma crise, né, que até hoje tem reflexos gravíssimos, principalmente nos países desenvolvidos, Estados Unidos agora que está começando a entrar numa linha de crescimento, de reorganização da sua economia para crescer. Isso naturalmente vai beneficiar o Brasil e nós temos que criar as condições para isso, né? Nós estamos hoje com problemas relacionados ao aumento da inflação, mas que são problemas que estão sob controle. E nós hoje, nós podemos dizer que a economia brasileira ela tem todas as condições dadas para crescer e acompanhar. Isso acho que nós, pelo que se vê, pelos números, nós estamos
começando, reiniciando um novo ciclo de desenvolvimento em nível mundial, e o Brasil tem as condições de entrar nessa onda e sair bem, e com certeza o Brasil vai conseguir fazer isso, porque nós temos as condições dadas, né, macroeconomicamente falando, para isso. Senhores, daqui a pouco o deputado Álvaro Guimarães vai falar dessa desconfiança, se a inflação está sob controle ou não, mas só um minutinho, depois do intervalo, que é rápido, fique ligado, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Muito bem, voltamos com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo os 20 anos do Plano Real. Deputado Álvaro Guimarães, a inflação já esteve controlada, hoje nem tanto. Há uma desconfiança do mercado internacional em relação ao Brasil ou não? O que o senhor pensa sobre isso? Controlada totalmente, a gente sabe que não ficou, né? A gente sabe do desastre que aconteceu antes do Plano Real, né? As coisas não se controlavam, não tinha esperança. O investidor não tinha esperança, o trabalhador não tinha esperança, né, de equilibrar o seu salário com a sua despesa. Era muito difícil. Agora, a gente espera que as coisas possam melhorar. O que eu queria dizer, Murilo, é que mesmo com a mudança de governo, né, que a gente pensava que pudesse mudar alguma coisa com a mudança do governo Henrique Cardoso para o governo do Lula. Mas o Lula foi sábio naquela oportunidade. Ele não mexeu naquilo que estava dando certo. E, na nossa opinião, esse foi um dos planos que deram certo no governo passado, antes do Lula. E o Lula fez questão de segurar, né, essa barra, levando para o Banco Central o Henrique Meirelles. E isso deu uma credibilidade muito grande junto do país Brasil, junto aos países desenvolvidos do mundo, né? Inclusive junto aos Estados Unidos. Eu acho que com isso fez com que ele pudesse ter uma condição melhor de poder administrar o Brasil. Eu acho que aí foi o grande acerto do governo Lula. Agora, nesse momento, a gente tem alguma desconfiança, né? Porque o governo tenta, de todas as maneiras, manter a inflação, o que estava acontecendo no governo Lula, né, em baixa, e o crescimento, ele esperava também o crescimento da economia maior, isso não aconteceu. Concordo com o Bruno quando ele disse que nós temos 5 negativos, nós precisávamos estar crescendo 5% a mais, isso não acontece. Isso deixa a gente preocupado. Deputado, só para o nosso telespectador ter uma ideia, o senhor tem quantos anos na política? Não vou contar, não. Vai tem que contar? Né? Não, tem 42 anos de vida 42, pública. Eu sei disso, por isso que o Bruno Fleury falou da questão do desemprego, o Sebastião falou da geração de emprego. O que eu queria perguntar para o senhor
O senhor, como político, o senhor recebe inúmeros pedidos de emprego, de uma colocação. Isso foi mais forte no passado, isso é mais forte agora, isso sempre existiu na mesma proporção? O que o senhor pode compartilhar com a gente? Sempre existiu. Agora, o que a gente nota é que as pessoas o jovem está saindo da universidade, da faculdade, e não está tendo oferta de emprego para ele. Isso preocupa. Ele está pronto para ingressar no mercado de trabalho e a oferta de emprego, que ele já está qualificado para assumir, né, um emprego importante, ele preparou para isso e isso não está fácil. Então, isso preocupa a gente. Na verdade, deputado, nós hoje temos uma situação bem diferente, né, dos tipos de desemprego que nós temos na economia. Hoje, sem dúvida, nós temos esse período de crescimento aí da oferta de empregos, e nós sabemos disso, foram mais de 21 milhões de empregos gerados nos últimos 10 anos, e isso é importantíssimo, né? Nós estamos em uma situação totalmente contrária da que vive os países hoje desenvolvidos, principalmente os países europeus. Um desemprego acentuado e nós um processo de crescimento do emprego considerável. Pois é, mas onde estão sendo gerados os empregos? A questão do emprego... O emprego hoje no Brasil está sendo gerado no setor de serviço, deputado. Setor de serviços. O setor de serviços é a ponta do processo. Nós precisamos de geração de emprego aonde? Aonde faz a transformação da matéria-prima. As indústrias, ao contrário, você pega os índices de crescimento de oferta de emprego, enquanto o setor de serviços está num percentual bastante significativo, a indústria oferecendo pouquinhas vagas de emprego. Nós não conseguimos crescer. Na verdade, por que isso está acontecendo? A nossa produção por que está acontecendo? Muito voltada por que está para o mercado acontecendo? Internacional. Porque e isso o governo na balança comercial nossa que tem crescido, estimulou o processo de importação de produtos. O que acontece? Nós estamos oferecendo vaga de emprego lá fora, não é aqui dentro. Nós estamos fabricando emprego lá fora, no exterior, não aqui no país. O processo de aumento de substituição e as fábricas estão num desalento também. Nós estamos oferecendo emprego na Argentina, nós estamos oferecendo emprego. E na sua avaliação, o resultado disso, na verdade, é porque o país hoje ele ultrapassou as suas fronteiras. Né? Não é que quando você gera emprego lá fora, é porque você tem uma presença lá fora também. Agora, o que acontece hoje em relação ao que você falou, eu quero gerar emprego deputado, aqui no Brasil. Nós temos aqui hoje, que eu preciso diminuir a taxa de desemprego, não é lá na Europa, não. É comum Só um minutinho, no meio vamos ouvir o empresarial, Sebastião sobre a geração de emprego no Brasil. É comum no Brasil, meio empresarial, Sebastião. Murilo, você pega os anúncios classificados, tem uma série de empregos que estão sendo ofertados. Agora, qual que é o grande problema que nós temos hoje? No setor industrial? Deputado? Em vários setores. Qual que é o problema, deputado? É que nós, ao longo do tempo, nós não tivemos um investimento na qualificação da mão de obra no Brasil. Hoje, nós já temos, não é o ideal, mas nós já avançamos demais. Nós temos aí, em nível superior, a participação de universitários hoje foi crescente nos últimos anos. O governo criou várias condições que dessem condições de acesso à universidade. Isso é formação. O governo criou vários cursos, a exemplo do Pronatec, que isso é formação de mão de obra. Então, nós vivemos aí, os empresários, numa angústia enorme. Olha, eu tenho como empregar, mas eu não tenho as pessoas qualificadas para isso. Por que isso aconteceu? Porque por um longo tempo não se via a importância da mão de obra qualificada no Brasil. Durante um bom tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, essa questão da qualificação da mão de obra no Brasil ficou extremamente prejudicada. Hoje nós temos avanços. Na verdade, nós estamos num processo de preparação para um desenvolvimento. Hoje, nós temos uma quantidade enorme de jovens que saem da universidade e que têm, sim, condições de ser colocados no mercado de trabalho. Agora, o que nós precisamos fazer? Absorver essa mão de obra em alguns setores importantes. Por exemplo, na indústria. A indústria brasileira passa por alguns problemas e nós sabemos disso, os empresários sabem disso. Você vai nos debates na CIEG, na FIEG e outras instituições representantes aí do setor empresarial, eles colocam, olha, nós queremos produzir, nós temos condições de produzir. Agora, o mercado internacional, ele está desfavorável hoje, principalmente para a exportação, porque você pega vários países que estão em crise, que não estão comprando, né? Que tem um índice de desemprego enorme, exemplo da Espanha e de Portugal, que as pessoas não têm mais o poder de compra que tinham anteriormente. E o Brasil, como um país
que é emergente, um país, assim como outros países emergentes, ele está buscando colocar o seu mercado, seu produto no mercado internacional. E a presença do Brasil hoje no mercado internacional, sem dúvida nenhuma, ela é muito maior, muito mais expressiva. Hoje, quando se fala em Brasil, fala num país de sexta economia mundial, e isso tem um reflexo, né, na atração dos investimentos. Nós temos investimentos hoje internacionais consideráveis na economia. O setor automobilístico é um dos que mais produz em nível mundial em relação do Brasil, um dos que mais produz, né? Hoje nós temos uma série de elementos que são importantes. Agora, como eu disse inicialmente, nós temos, né, o Brasil no contexto mundial. Nós não temos o Brasil uma ilha. Sebastião, né? Só um minutinho, vamos ouvir o Bruno Fleury para saber se ele concorda ou discorda. Olha, a questão é a seguinte, nós não estamos aqui para poder dizer se o governo A, o governo B foi bom ou foi ruim. Eu estou fazendo análise dos 20 anos do Plano Real. E para mim não me interessa se foi Fernando Henrique, Lula ou Dilma, quem administrou essa questão. O acerto e o erro, isso é patente, latente, é analisado por qualquer economista e cientista político. Isso em todos os governos existe. Então, o que ocorre? O equívoco cometido, uma coisa é controle de inflação e os pilares que sustentam isso para que a economia possa crescer. Sem fazer esse dever de casa, não dá para você fazer crescimento econômico e geração de emprego. Com inflação e descontrole fiscal, país nenhum consegue ter as condições de fazer a sua economia deslanchar. Então esse pilar aqui precisa ser feito e esse dever de casa não pode mais ser descumprido. O que nós estamos vendo hoje? A inflação está caminhando, tentando romper o controle estabelecido pelo Banco Central, que a duras penas teve que elevar a taxa de juros para um nível que eles não queriam nunca, que nunca esperavam que fosse chegar nesse nível, principalmente no período eleitoral, mas foi obrigado a fazer. É um remédio amargo, mas é o remédio que tem disponível. O ajuste fiscal também está passando por uma situação difícil, com o equilíbrio fiscal do governo. Nós nunca tivemos tantos déficits na balança comercial como nós estamos tendo agora. O Brasil era um país que tinha saldos positivos na balança comercial sucessivos, ano a ano, mesmo nos períodos inflacionários. Grandiosos, né? Nós sempre tivemos superávites na balança comercial e agora nós estamos com déficit. Ou seja, estamos importando mais do que estamos vendendo lá fora. E não é porque os países lá fora estão em crise. Todo mundo está em crise. Mas a China lidera o comércio mundial. Vende para todo mundo. Dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, o Brasil é o último país em crescimento econômico. É o país que tem o maior déficit na sua balança comercial. Entre esses, os chamados emergentes que estão ocupando espaço no mercado internacional. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estamos gerando emprego lá na China, estamos gerando emprego lá na Índia, estamos gerando emprego lá na Rússia. Não estamos gerando emprego aqui, nas indústrias, lá em Anápolis, no DAIA, que nós precisamos exportar. Então tem alguma coisa errada. Está errada onde? Na política cambial. Por que está errado na política cambial? Porque ela não favorece o exportador. Além disso, deputado que é da área tributária, a nossa carga tributária é extremamente elevada. O cidadão hoje exporta impostos. Você chama qualquer empresário de qualquer país do mundo, quando ele chega aqui e vê a nossa carga tributária que incide sobre os produtos que nós exportamos, o cara morre de rir. Eu falo, como é que vocês conseguem ainda ser competitivo e vender lá fora? Então, não tem reforma tributária, não se fez a reforma tributária que deveria ser feita, para que isso pudesse estimular o nosso crescimento econômico e fazer com que nós ocupássemos o espaço que nós precisamos ocupar, lá fora e aqui dentro. E aí, todo o nosso crescimento hoje está baseado no quê? No mercado interno. O crescimento hoje das indústrias, das empresas, é baseado no consumo interno. Então, essa distribuição de renda favoreceu isso. É importante, lógico que é. As pessoas consumirem, é o desejo de todo mundo ter renda para consumir. Nós queremos que as pessoas tenham uma melhor condição de vida. Para isso, ela precisa ter uma geladeira, precisa ter uma casa, precisa ter um eletrodoméstico, precisa ter energia, ter água. Energia, outro problema gravíssimo. Cadê a energia para fazer as indústrias crescerem? Nós estamos com um problema de energia gravíssimo e estamos escondendo debaixo do tapete. O controle, a inflação só está sob controle porque o governo está jogando para debaixo do tapete problemas que ele vem adiando há 3, 4 anos. E agora, período eleitoral, mais ainda. A presidente da Petrobras deu uma entrevista ontem dizendo: precisamos aumentar o preço do combustível. Mas não pode ser agora. Está aí nos principais jornais. Vai ser quando? Depois da eleição.
A energia elétrica está sendo subsidiada pelo Tesouro, porque já devia ter sido reajustado há algum tempo, e isso está sacrificando os investimentos em linhas de transmissão e novas modalidades de geração de energia elétrica. Esse subsídio à energia elétrica, se der um aumento, a inflação que hoje está em 6,5%, ontem o Gelmi Beth, no Jornal da Globo, o menino estava falando lá, a inflação hoje... Sardenberg, falando ontem exatamente esse assunto, sobre a inflação, ele dizendo, olha, se o governo tomasse a decisão de fazer os reajustes das tarifas que hoje ele controla e que efetivamente é necessário para poder dar um equilíbrio para essas empresas, a inflação hoje nós estaríamos em 10%. Se o governo, então, como o governo está fazendo isso, porque tem um momento político em jogo, deputado, a inflação que nós temos aí não é a verdadeira. Não é só, não é só a questão do momento político. Nós sempre tivemos uma cultura dos subsídios por parte do poder público. Isso é histórico, né? É um problema que é mais estrutural na minha avaliação, e que a questão da energia, do combustível, é real. Nós sabemos disso, né? E o governo tem os seus instrumentos. Independente de qual governo que seja, existem seus instrumentos. A economia exige, às vezes, pontualmente, determinadas intervenções, né? Nós sabemos que a questão da gasolina precisa ter um reajuste, precisa. Está colocado e é real isso, né? Porque nós precisamos entender que o preço do barril do petróleo, né, dos combustíveis, não é definido pela caneta do presidente do Brasil. É em função do mercado internacional. Nós sabemos disso, né? E essa oscilação obriga, naturalmente, determinadas intervenções. Você vai na Argentina, a gasolina lá é muito mais barata do que no Brasil. E é daqui. Eles, inclusive, importam produtos, petróleo daqui. Agora, o que acontece? Lá tem a sua política também de subsídio, né? A questão da energia é um problema. E nós sabemos disso. E que hoje, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que isso pode causar para o setor produtivo, nós temos várias ações por parte do governo, investimentos que vão ajudar a resolver essa questão estrutural, né? Hoje o Brasil não corre mais o risco de um apagão como era antes, né? Existe questionamento, existe uma política energética posta aí e em desenvolvimento. Opa. Nós temos aí nós já tivemos das maiores para cá, usinas. Nós tivemos 4 apagões. Já tivemos umas maiores blackout em vários técnicas. Blackout em vários lugares. Por falta de energia. Nós temos um sistema de distribuição de energia no Brasil arcaico, onde os investimentos ao longo do tempo foram em tecnologias que hoje estão aquém do necessário para você levar energia. Em Goiás, por exemplo, é um caos a questão da energia, né? Os programas que o governo federal colocou com energia no campo, hoje a CELG não teve a capacidade nos últimos anos de levar energia. É um problema sério para o estado de Goiás, que interfere no desenvolvimento do estado. O problema nem não é esse, então, o problema é o seguinte, nós sabemos que eu não consigo implantar uma empresa hoje em qualquer lugar no Brasil, porque as empresas não têm energia para vender. E no caso de Goiás não tem energia para vender. Eu não consigo instalar uma indústria ali no DAE porque não tem energia para vender. No caso de Goiás é um caso mais acentuado ainda. Agora, investimento em problema energia, de geração. Você tem que construir as usinas hidrelétricas. Isso demanda tempo. Bermonte está aí, é uma grande usina que vai trazer um potencial energético importante para o país. Agora, são investimentos de longo tempo. Não tem como você investir e a coisa acontecer de um dia para outro. Agora, um dos grandes problemas que nós tivemos mas o governo que a taxa de investimento não é o problema de energia agora? Não é da agora, porque nós passamos durante um bom tempo, por isso que eu falei que um dos problemas do Plano Real era esse, porque nós tivemos, em 2002, por exemplo, a taxa de investimentos públicos na economia era em torno de 2,2%. Hoje nós temos quase 5% dos investimentos públicos. Então, o que acontece? O Estado tem que assumir esses grandes investimentos. A iniciativa privada, ela precisa disso. Aí vem o papel do Estado. O que é o que o Estado faz? Que é o que nós questionamos. Sebastião, né? Conclua, por favor, que eu preciso fazer um intervalo. Sim, então o que acontece? Nós precisamos de investir na infraestrutura do país. Aí a questão do transporte, por mais que a gente construa várias rodovias, nós temos um sistema modal de transporte
que é oneroso para o desenvolvimento do país, fruto de decisões de séculos passados, então nós precisamos corrigir isso. Agora, é um processo longo, assim como foi longo o processo de sucateamento da estrutura na economia brasileira. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião, debatendo os 20 anos do Plano Real. Fique ligado. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Muito bem, voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Deputado Álvaro Guimarães, politicamente, como é que o senhor enxerga as perspectivas? O que deve acontecer aí nos próximos 5, 10 anos com o Plano Real? Eu observei a discussão do Bruno e do Sebastião e fiquei aqui pensando com meus botões. Realmente, o Brasil atravessa momentos de dúvida. Nesse momento, a gente tem dúvida do que pode acontecer a partir das eleições. É que muita coisa está ficando para depois das eleições. Isso foi dito aqui também. Eu acho que nós temos que investir, já era para ter investido muito na infraestrutura, né, do país. O problema de energia elétrica é um problema crucial. A gente vem sofrendo isso, vem se arrastando por muitos anos. O problema é na área de transporte, né? O governo anuncia todos os anos o término da ferrovia Norte-Sul, isso não acaba, isso vem se arrastando. Há anos, né, deputado? É muito dinheiro jogado fora, é muito dinheiro que vai para o ralo. Isso vai dificultando. As rodovias também, deixa para investir depois que elas já estão esburacadas, a infraestrutura já foi para o ralo também. Então, são muitas coisas que estão acontecendo que vai atrapalhar o crescimento econômico do país. Eu quero falar um pouquinho do estado de Goiás. Eu acho que foi falado aqui também que nós estamos exportando menos do que aquilo que nós estamos importando. E nós moramos num estado eminentemente agrícola, né? O agronegócio é que domina o estado de Goiás. Por isso a gente tem crescido um pouquinho em relação aos demais estados da União. Eu acho que nós tivemos essa sorte, né, de ter aqui uma produção alta de grãos, de soja, né, de cana-de-açúcar, mas nós já estamos vendo aí várias usinas de cana-de-açúcar que já estão fechando as suas portas também. Isso também é resultado, é reflexo da própria economia que não vai bem. Eu acho que o governo, se não tomar medidas agora, deixar tudo para depois da eleição, nós vamos ter muitos problemas depois das eleições. Agora, é claro que o estado de Goiás cresceu nesses últimos anos acima da média nacional. Sebastião Ribeiros, as perspectivas para o Plano Real. Olha, as perspectivas são boas. Na verdade, o Plano Real, concordo, como disse inicialmente o Bruno, é um patrimônio, né, da sociedade brasileira. A estabilidade da economia, os indicadores macroeconômicos que nós temos, que foram construídos ao longo desses 20 anos, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do país.
O importante hoje é saber para onde ir, né? Quais são os caminhos que são dados para você levar a um desenvolvimento econômico mais consolidado. Foi falado, olha, todo mundo quer crescimento de 7%. A maior economia do mundo hoje, que é os Estados Unidos, não tem o crescimento de 7%. Ainda é? Ela não precisa. Ainda é. A China hoje consegue crescer 7%, que na verdade é um crescimento baixo, pelas perspectivas que têm se construído em relação ao crescimento da China e a influência dela no mercado internacional. O Brasil é um país que tem problemas estruturais históricos, né? Nós temos hoje um mercado de consumidor extremamente importante, né? Nós temos hoje um controle de reservas extremamente importante que assegura a política econômica, né, no que se refere à questão cambial. Nós temos 376 bilhões de dólares de reserva. Isso é muito importante para qualquer economia. Para qualquer economia. Nós temos hoje uma mão de obra que está em processo de formação, né, e formar a mão de obra não se faz do dia para a noite, né? Nós temos hoje uma confiabilidade muito maior em relação ao mercado interno, os investimentos internos. Nós temos hoje um potencial de crédito na economia brasileira extraordinário, coisa que nós nunca tivemos antes, né? Agora, ajustes são necessários, é como o orçamento da nossa casa, entendeu? Você tem constantemente estar procurando ajustar as suas finanças, o que entra, o que sai e os seus objetivos de médio e longo prazo. Então, eu entendo que o Brasil hoje tem todas as condições muito melhores do que antes da implantação do Plano Real, e o Plano Real, sem dúvida, contribuiu para isso, da gente avançar. Nós estamos entrando hoje, eu considero, um novo ciclo da economia mundial, e o Brasil tem todas as condições de tirar o maior proveito desse ciclo, né? Então, eu acho que as perspectivas são boas, a inflação é uma questão temporal, todos os momentos. Há pouco tempo atrás, eu vi num programa de TV uma apresentadora usando um colar feito de tomates. Por quê? Porque o preço do tomate foi lá em cima e virou a coqueluche, a volta da inflação, aquela coisa desastrosa. Então, nós precisamos diferenciar quais são os elementos que compõem a economia, o que é que vai levar ou não ao crescimento do processo inflacionário e quais são as condições que nós temos de controlar essa inflação. Então, eu entendo que nós temos todas as condições para isso, o governo está atento, né? A própria presidente da República já colocou várias vezes, já teve várias iniciativas no sentido de controlar. O Banco Central exerce um papel importantíssimo nisso. Nós não estamos vendo a interferência política no Banco Central. Ele está tendo a condição de promover as medidas que são necessárias. Política de aumento de taxa de juros, ela existe, é um instrumento. E nós tivemos outros problemas, situações muito mais graves. Nós tivemos, no início de 2002, nós tínhamos em torno de 28% a taxa de juros, 26%, 27%, 28%. Hoje nós estamos com uma taxa bem menor, abaixo dos 10%, e que permite, né, a gente ter um controle efetivo da inflação. Então, eu não tenho receio que a inflação vai voltar. O que nós temos, na verdade, é um aproveitamento, né, é um oportunismo político. Aí o deputado disse que é questão eleitoral e realmente nós não queremos evoluir no campo político. Inicialmente o deputado concordou que houve mudanças na política. Infelizmente no Brasil nós somos um país atrasado no aspecto político. Crescemos economicamente, socialmente, de forma extraordinária, mas politicamente nós somos um país atrasado. Não existe um interesse nacional de promover as grandes transformações que precisa, as grandes reformas. O Bruno falou da reforma tributária. É um problema, agora é um problema que cabe lá no Congresso. Nós temos um Congresso que aglutina todos os interesses da sociedade. Aí eu pergunto, será que a sociedade quer de fato uma reforma tributária? Né? Nós temos, essa pauta já entrou, né, na discussão do Senado, do Congresso várias vezes. Esse assunto e não se muito tem antigo, uma iniciativa no sentido de fato fazer. Né? Quando o governo propõe, a oposição diz que não. Né? E a oposição sempre tem um remédio, mas ela nunca apresenta quando ela é governo. Então, nós sabemos que a situação hoje do país, nós temos que estar atentos, acho que existe todo um patrimônio aí que nós temos que conservar, nós temos todas as condições dadas para crescer. Agora, nós sabemos que no momento eleitoral todo mundo passa a se desconfiar. Colocar a inflação hoje como um mote eleitoral é de grande importância para a oposição.
é de grande importância. Agora, nós não podemos esquecer que quando o atual governo assumiu, nós tínhamos uma inflação de 12,6%. Hoje a inflação é em torno de 6%. Então, quer dizer, existe uma diferença. O que nós temos que pautar é o seguinte: quais são os interesses que estão em jogo hoje? E, infelizmente, para concluir, Murilo, nós vemos que o interesse hoje é mais de desqualificar as medidas econômicas que nós temos, os avanços econômicos e sociais que nós temos, em função de um projeto político que muitas vezes gera no oportunismo e que causam danos para a sociedade. A exemplo de 2002, quando todo mundo dizia que se o Lula ganhasse a presidência da República, a economia do Brasil ia virar um caos. E, na verdade, o caos já estava sendo estabelecido no final do governo Fernando Henrique Cardoso, que nós tínhamos índices preocupantes, né, na economia brasileira. Então, nós sabemos que é necessário avançar. E todos nós sabemos que o crescimento e o desenvolvimento econômico de uma nação, ele se dá no médio e longo prazo. Não existe uma varinha mágica na economia. Ok, vamos ouvir agora, então, o economista Bruno Fleury, que vai falar das perspectivas que temos aí para os próximos anos em relação ao Plano Real. O Plano Real, Murilo, perspectivas... na verdade, o Plano Real foi aquele momento, né? Uma proposta que foi feita naquela época. Nós estamos comemorando 20 anos, fato que, uma medida, decisões tomadas naquela época, quando se adotou o Plano Real. De lá para cá, são as consequências daquelas medidas que foram adotadas naquele momento. Né? Equilíbrio econômico, equilíbrio fiscal, ajuste cambial e uma série de medidas. Lei de responsabilidade fiscal, que alguns governos teimam, inclusive, em querer modificar para facilitar a forma de operar os recursos, e que isso foi um grande ganho para a sociedade, mas é uma coisa extremamente importante que precisa ser mantida. Mas, de qualquer maneira, a questão da perspectiva é o seguinte: depende de qual governo vai assumir. Mas qualquer governo que assumir, ou PT, ou PSDB, ou PSB, qualquer que seja ele, uma coisa é certa: nenhum governo quer a retomada da inflação. Ponto. E para isso ele precisa manter os fundamentos do plano. Não adianta, não tem jeito de fazer de forma diferente. A tentativa que se teve de tentar fazer de uma forma diferente, flexibilizando mais o endividamento de governos, flexibilizando o controle fiscal, fazendo incentivo ao consumo, sem que as empresas estivessem preparadas para produzir o suficiente para atender a demanda dos consumidores, reduzindo IPI de produtos. Né? O governo, as decisões precisam ser planejadas e não podem ser tomadas assodadamente em função de um momento. Você, quando toma uma decisão, o governo federal ou qualquer governo estadual, prefeitura, quando toma uma decisão, ela tem que pensar na sociedade como um todo. Quando eu resolvo baixar IPI para aumentar a venda de veículos, ninguém foi lá perguntar para os prefeitos como é que eles iam administrar o trânsito das cidades com tanto carro rodando e moto. Qual recurso o governo federal ia dar para os estados, para os municípios, para que eles pudessem melhorar o sistema viário deles para receber essa demanda de veículos? Porque o problema agora ficou com os prefeitos. Uma espécie de contrapartida. Uma contrapartida. Né? Cadê? Nada. Então, toda decisão que você toma nesse nível, ela tem que ser analisada no todo. Existe um reflexo. Então, se você vai mexer em alguma peça dessa aí, qualquer dessas medidas que você adota, você tem que pensar o que vai acontecer em vários setores da economia e na vida do cidadão, no dia a dia. Então, o que a gente pede, o que a gente espera, é que quem for assumir tenha responsabilidade suficiente para deixar de fazer estelionato eleitoral, como o Sarney fez. De vender uma coisa que ele não dá conta de entregar, ou dele fazer alguma coisa que vai prejudicar o bem-estar da sociedade. Inflação ninguém quer mais. Descontrole fiscal ninguém quer mais. Benesses ninguém quer mais. E, principalmente, corrupção ninguém quer mais. Então, governos que assumirem, têm que assumir com esse compromisso. Porque desenvolvimento econômico é uma coisa, mas isso tem que ter sustentabilidade. Porque lá fora está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo lá. Não é isso. Nós temos que ver o que está acontecendo aqui dentro. Onde é que nós estamos errando? Os acertos têm que ser preservados. Os equívocos precisam ser corrigidos. E são muitos. São muitos que precisam ser corrigidos. E o que todo mundo quer, e para mim, independe da legenda partidária que estiver governando o país, é que a vida das pessoas melhore.
que a segurança seja melhor, e para isso o governo federal não pode deixar os prefeitos de Pires na mão lá, os governadores de Pires na mão, negociando dívida e pedindo dinheiro para projeto. O povo quer hospitais que funcionem, posto de saúde, e não pode o prefeito, o governador ficar lá de Pires na mão pedindo para construir um hospital e para aumentar o recurso para isso. O povo quer transporte coletivo que preste, e para isso ele precisa receber, os governos precisam receber investimento para construir metrô, construir ônibus, trocar o veículo, não sei o quê, melhorar as ruas. O povo precisa de melhores escolas. Então, é uma série de questões que todos têm que, o governante tem que olhar melhor essas questões aí e entender que o que interessa no final das contas é melhorar a vida do cidadão brasileiro. Com certeza. Isso aí, qualquer um que assumir e tiver esse propósito vai receber o apoio da população. Mas aí vai precisar vender bem esse projeto, né, deputado? Agora está difícil, viu? É verdade. Tá Pedir voto está complicado, não está? Tá, deputado? Tá difícil. Olha, foi bom esse debate, acho que nós Muito estamos no bom, fim. né, deputado? Eu só queria dizer uma coisa, olha, tem muita coisa que precisa ser mudada nesse país. A gente escuta, a gente ouve todos os dias através da imprensa nacional que precisa de uma reforma tributária, que precisa de uma reforma administrativa. E ninguém faz nada por isso. Só Reforma política, né? Reforma política. Essa distribuição de renda nacional, por exemplo. O governo federal, o Bruno falou muito bem, o governo federal arrecada 72% de tudo que é pago de imposto no Brasil. Né? E só 28% vem para as prefeituras e para o Estado. 14% para os municípios, 14% para o Estado. Como é que esse país pode crescer, sendo que todas as vezes você precisa de uma assistência à saúde, você tem que ir atrás do governo federal de Pires na mão, você precisa de transporte, você precisa de moradia. Quer dizer, tem muita coisa errada para ser melhorada nesse país. E eu acho que o próximo presidente da República, se tiver coragem de assumir esse comando, de mudar isso tudo que a gente sabe, todos nós sabemos. Você conversa com um deputado federal, com um senador, ele fala a mesma coisa. Mas por que não muda? É o Congresso Nacional que vai mudar isso aí. O que vai mudar é o presidente da República e o Congresso Nacional, mas ninguém faz nada para mudar. Então, eu penso que a partir das eleições, após as eleições, certamente vai ganhar muito o povo brasileiro se tiver um presidente com a coragem suficiente para fazer essas mudanças. Né? É preciso que isso aconteça. É claro que ganhar votos, igual você disse, é importante. Mas o eleitor vai querer saber para quem que ele vai votar. Eu acho que essa eleição também ela vai ser feita através da urna eletrônica, ou seja, do palanque eletrônico, através do Facebook, através da internet. É muita coisa que vai acontecer na próxima eleição que a gente não sabe qual que vai ser o resultado. Agora, o que existe muita gente insatisfeita, existe muita coisa para ser mudada, mas precisa ter coragem para fazer essas mudanças. Muito bem, estamos encerrando nosso debate sobre 20 anos do Plano Real no programa Opinião aqui na TV Assembleia. Vamos agradecer os nossos convidados. Sebastião Ribeiro, economista, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Agradecemos também o economista Bruno Fleury, é um misto de economista e jornalista, né? Já atuou aí na imprensa por várias vezes. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Murilo, pelo convite, deputado Álvaro Guimarães. O meu colega economista Sebastião. Prazer ter aqui na mesa. Obrigado. Muito obrigado. Discutir esse assunto, né? Sempre polêmico, né? Claro. Muito obrigado. E agradecemos também ao deputado Álvaro Guimarães, do PR, que aqui na casa faz parte da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Muito obrigado, deputado. Satisfação estar com você aqui mais uma vez, Murilo. E agradecer, né, a presença de dois economistas que, na minha avaliação, foi bom o debate. Foi muito bom o debate, foi ótimo, né, deputado? Né? Foi produtivo. Certamente, muito telespectador vai gostar. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado aos senhores. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo programa Opinião.